Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o pastor Felipe Veiga, que veio nos contar várias histórias sobre a vida dele, sobre as missões e o que faz um pastor missionário. Felipe, muito obrigado por vir aqui no CR Portal, compartilhar um pouco da tua história com a gente. E eu gostaria de saber, em primeiro lugar, quando as crianças estão na sala de aula e a professora pergunta: o que você quer ser quando crescer? Um levanta a mão e fala médico, outro engenheiro, e bem pouca gente levanta a mão para dizer que é pastor, né? Eu vou ser pastor, né? Dificilmente, né? Alguém fala isso. Isso, e eu quero saber como é que isso aconteceu na tua vida. Ô Douglas, primeiramente eu agradeço o convite de estarmos aqui. É um prazer. É um prazer para a gente poder vir aqui compartilhar nossa experiência. Sim. E essa pergunta é muito interessante, né? O que faz alguém decidir ser pastor? Virar pastor. Eu confesso que eu sou professor também hoje, Sim. Trabalho em sala de aula, e quando a gente pergunta para os alunos qual é a profissão que você quer ser, ninguém fala que vai ser pastor. Que quer ser pastor. Aliás, eu tenho 2 alunos do ensino médio, do 2º ano, que eles têm essa vontade de serem pastores, né? Uau. Obviamente a escola que a gente trabalha é uma escola num contexto cristão, Sim. mas tirando esse contexto de escola cristã, realmente quase ninguém vai falar que quer ser pastor. Eu também nunca falei que eu queria ser pastor. Eu gostaria de ser um professor de história. Uau, eu iniciei cara. a faculdade de engenharia mecânica automotiva quando eu me formei no ensino médio. Mas as coisas elas foram sendo levadas de uma forma que chegou o momento que eu precisei decidir. A vida vai direcionando, Vai né? direcionando, e eu acredito que Deus também vai direcionando. Verdade. A minha história nesse contexto, ela começa desde quando eu era pequeno, porque eu nasci numa família cristã, e uma família cristã não somente nominal, mas eles eram ativos na fé. E os meus pais, a minha mãe, o meu pai, minha irmã, sempre tinham o costume de, todas as noites, nós nos reuníamos ao redor da cama deles, e a gente fazia pedidos, agradecimentos, contava como foi o dia, a gente cantava as musiquinhas da igreja. E então a nossa fé ela sempre foi muito ativa. Sim. No sentido religioso. E quando eu ia para a igreja, eu era pequenininho, minha mãe sempre me arrumava com roupas características de alguém que vai para a igreja. Sim. Colocava um sapatinho, uma calça, uma camisa, uma gravata. E eu nunca me incomodei com isso. Tem crianças que não gostam, que os pais forçam, né? Sim. Eu não me incomodava, eu até gostava. Eu só não gostava quando a mãe me levava na costureira, porque na época não tinha roupinha social para criança. Pronta, né? Pronto, não tinha. E aí ela me levava na costureira, e aí eu ficava ali cheio com aqueles alfinetes, testando e tudo mais. Às vezes eu queria estar brincando com os amigos e tava aquela coceira, porque o tecido não estava pronto ainda, com forro, enfim. Mas aí eu lembro disso com muita felicidade, alegria, assim, porque foi um momento muito legal da minha vida. Já era uma coisa comum para ti, então. Era comum. E aí, quando eu me tornei adolescente, a gente vai pensando em profissões, no futuro e tudo mais. Sim. Eu comecei com 16 anos, eu comecei a trabalhar como técnico em eletrônica. Eu tinha alguns amigos ali e eles me convidaram para trabalhar com eles numa oficina. Sim. E aí, quando eu estava no meu 3º ano do ensino médio, eu comecei a aprender essa profissão. Então, eu aprendi a consertar alguns aparelhos na época. E aí, a nossa época, sim, né? Consertava videocassete, era limpeza de cabeçote, quando a fita enrolava. E aí, né? Hoje em dia, o pessoal a juventude, a gente fala para eles hoje em sala de aula. Sim, sobre o videocassete. Nem sabe o que é isso. Às vezes, até num lapso de contextualização, eu falo alguma coisa errada e eu digo pra eles assim, não, volta a fita. Aí eles ficam parados olhando assim, como assim volta a fita? Volta a fita. que é isso? O que seria a fita? Mas aí eu comecei a aprender essa profissão. E aí eu comecei a trabalhar como técnico em eletrônica. Trabalhei por 5 anos. Quando eu estava no meu 5º ano de serviço na eletrônica, eu já tinha feito cursos daí, obviamente, sim, né? Já não limpava mais cabeçotes de videocassete, mas aí já trocava a unidade ótica desses leitores 3 em 1, que era CD, rádio e toca-fitas. Sim. Né? Foi evoluindo. E esses 3 em 1 naquela época era o top, assim, era o top da... E vou dizer mais, o meu pai na época ele comprou um Philips 3 em 1, só que daí era rádio, CD... E aí tinha o USB, não era mais a fita, né?
Mas o CD ainda, aqueles que tinha a gaveta com 5 compartimentos ali. Carrossel, que trocava, né? E aí, nós aqui em casa nos mudamos recentemente, esse ano de volta para o Brasil. E aí não tínhamos ali o aparelho de som em casa, não temos até hoje, né? E aí meu pai disse, Felipe, eu tenho aquele lá. E eu disse, não, traz aí. E aí quando ele trouxe, que a gente vê o tamanho que é aqueles aparelhos. Enorme. E as caixas de som, então. Grandonas. Sim. E aí a minha esposa disse assim, Felipe, eu acho que a gente não precisa disso aqui em casa. Enfim. E aí, enfim, consertando, né, os aparelhos... chegou um momento que eu pensei assim, mas eu acho que eu quero alguma coisa a mais para minha vida, só que eu ainda não tinha noção do que era. E como eu falei, cresci num lar cristão, numa fé ativa, então eu nunca deixei de frequentar as reuniões da igreja. Sim. E aí, nessas reuniões, um dia, um dos líderes da igreja me disse, Felipe, você não gostaria de ser o professor aqui para nós de um estudo bíblico que nós fazemos semanal com os jovens? Você gostaria? E eu lembro até hoje, assim, onde nós estávamos, a posição, quem estava conversando comigo, porque foi algo muito marcante. No mesmo momento que ele me fez esse convite, eu ouvi uma voz dizendo assim, Felipe, além de ser professor da classe bíblica para os jovens, eu gostaria que tu fosse além. Eu gostaria que tu dedicasse a tua vida para isso. E eu aceitei esse convite, mas eu fiquei um pouco confuso sobre o que seria isso além, né? Sim. O que seria esse convite de dedicar a vida para Deus, para esse ensino da palavra de Deus para os jovens. Tu acha que isso foi um chamado, assim, na tua vida? Eu creio que sim, eu tenho uma grande convicção. Porque a partir desse momento, as coisas na minha vida começaram a se encaminhar de uma forma que eu não via outras possibilidades. Algumas pessoas pensam que o pastor, a profissão ou a vocação de pastor, ela é apenas aquele que vai numa igreja, ele prepara uma mensagem bíblica, ele organiza alguma atividade da igreja, é isso. Na verdade, a atividade do pastor ela vai muito além. Na verdade, isso é o mínimo, né? A atividade do pastor vai desde uma visitação constante aos membros da igreja, para saber como está a vida espiritual, a vida social, familiar, criação de filhos. Nós educamos, tem pastores que são professores, como é a minha atuação, uma das minhas atuações hoje. Tem pastores que são administradores de escritórios da igreja, como no caso da nossa rede adventista, que administram um escritório. Tem pastores que são tesoureiros, formados em contabilidade. Então, assim, existem várias linhas que um pastor ele pode seguir. Trabalha. Então, mas eu entendi que Deus queria que eu atuasse como pastor. Eu não sabia ainda aonde isso me levaria. Sim. Mas eu sabia que ele estava me chamando. E aí, a partir dali, eu comecei a fazer alguns ajustes que precisava. E eu precisava entrar para a faculdade de teologia, que nós temos, né? Na época, havia somente 2 no Brasil. Uma ficava em São Paulo e a outra na Bahia. Entrei em contato com as faculdades para me informar como que funcionava. E aí eu recebi as informações, me inscrevi para o vestibular, passei no vestibular, só que eu passei faltavam ainda 10 posições, eu fiquei em suplente. Exatamente, eu fiquei de suplente, me faltou a palavra. E eu fiquei em 10ª posição no suplente. Então 10 pessoas tinham que desistir para que eu pudesse entrar. Como a gente falava na época da faculdade, 10 pessoas têm que morrer para entrar. Né? A gente não pede por isso, mas... Não, quando a pessoa entra, é muito difícil dela abrir mão, né? Exatamente. E na rede adventista, para quem cursa a faculdade de teologia ou se inscreve, pelo menos, é porque realmente quer fazer aquilo e tem uma certeza, né, daquilo. Enfim, algumas semanas depois do resultado do vestibular, eu recebi o chamado da faculdade dizendo, olha, 10 pessoas desistiram. Uau! Então, vai lá que pode fazer a tua inscrição. Porque às vezes eles também fazem vestibular em mais de um lugar também. Pode acontecer, né? Sim. Possibilidades. Enfim, aí eu me inscrevi e eu tinha o dinheiro para pagar a inscrição, só que não é uma faculdade barata, porque... para quem é solteiro na faculdade de teologia, precisa morar dentro do internato. Os alunos moram dentro da faculdade, em dormitórios, para poder ali dedicar o tempo exclusivo para o aprendizado.
E aí, nesse contexto, a escola ela oferece também bolsas de estudos, onde a gente trabalha dentro da universidade para pagar uma parte dos estudos, às vezes pagar o estudo completo, e aí a outra parte a gente paga financeiramente ou totalmente com trabalho, né? E eu me inscrevi com a bolsa, só que eu era adolescente ainda ali, quer dizer, adolescente eu já não era mais, já tinha meus 20 anos, 21 anos, final da adolescência, Sim, né, como a ciência coloca hoje. E aí eu peguei e disse, não, vamos lá, já mandei os documentos para pedir a bolsa, garanti a bolsa, só que ninguém me disse que eu tinha a bolsa garantida ou não. Sim. Aí um dia a secretária da faculdade disse assim, Felipe, tu tem que pagar o restante da tua mensalidade. Tá chegando os boletos agora. Eu falei que restante, porque eu já mandei o documento. Ela disse, sim, tu mandou, só que tu não foi aprovado. E aí eu lembro com muito carinho, na época, o meu avô, ele sempre teve o sonho de ter alguém da família atuando como pastor. Ele já era velho, ele já, desde de moço, ele havia sido cristão, era ativo também na fé, então ele tinha esse sonho, né? E aí um dia ele chegou lá na nossa casa à tarde, com um talão de cheque na época, e disse assim, Felipe, quanto que falta para ti poder fazer essa faculdade? Falei, vô, na época faltava R$300 para completar o valor que eu precisava, né? Sim. Eu disse, falta R$300. Aí ele assinou o cheque, né? E disse, tá aqui, eu vou te ajudar. Aí eu falei para ele, eu disse assim, mas vô, não é uma vez. É todos os meses eu preciso desse valor. E aí meu avô encheu os olhos de lágrima, assim, ele disse assim, olhou para baixo, muito triste e frustrado, né? Ele disse assim, mas Felipe, eu não consigo R$300 por mês. Eu tenho esse daqui para te ajudar. E aí eu disse, então, vô, Deus vai encaminhar as coisas. E aí chegou no momento em que eu havia já até desistido, porque já havia passado mais de 2 semanas que eu deveria ter pago esse valor para fazer a inscrição. Sim. E aí orei a Deus, como eu sempre havia feito, né, entregando os planos ali. Eu lembro que uma noite eu passei a noite chorando ali, porque eu realmente queria fazer aquilo. Eu ouvi Deus falando comigo. E aí eu pensava assim, mas Deus me disse que era isso e agora as portas se fecham. Eu fiquei muito frustrado. Sim. E aí, na manhã seguinte, que eu passei essa noite ali, conversando com Deus, na manhã seguinte a universidade me liga e diz assim, Felipe, tua bolsa foi aceita, eu não sei como ainda tua vaga está em aberto, então o valor que tu já havia depositado, ele já compensa todo o valor para te poder iniciar os estudos, pode vir arrumar tuas coisas e vem para cá. Então eu entendi que realmente era um chamado de Deus. Enfim, Douglas, se a gente for falar aqui todos os detalhes da história, a gente leva muito tempo, né? Sim. Mas assim, foi aí que eu comecei a entender que realmente era isso que Deus havia me pedido para fazer. Bom, depois dessa da inscrição, não... daí não tinha, mais né? claro, impossível, né? Exatamente. Que legal. E me diz uma coisa, você trabalha com missões, né? Hoje sim. E como é que foi conhecer esse tipo de trabalho e entrar? Qual foi o processo? Como é que chegou até? É uma história também um pouquinho longa, eu vou tentar resumir aqui, né? No meu primeiro ano de faculdade, nós temos uma matéria, uma cadeira, como a gente chama aqui, né? Que chama-se História do Adventismo, que conta a história dos pioneiros da Igreja Adventista, conta como a igreja foi fundada, a base em que ela foi fundada, Sim. E essa base ela se dá sobre missionários. E aí me cresceu muito esse desejo de ser um missionário também. Só que eu não sabia como. E faculdade, tu sabe, cada professor que ama a sua matéria, Sim, eles trazem com paixão, né? Uhum. E aí eu participei do primeiro ano, isso foi no primeiro semestre do primeiro ano de faculdade. Então, veio aquilo, mas aí no segundo semestre eu já tive aula de filosofia. E aí, nossa, como é legal a gente saber filosofia. São janelas que eles vão abrindo, né, durante a faculdade. Aí depois veio matérias de hermenêutica, que é o estudo do contexto ali, o que a Bíblia foi escrito. Teve matérias de grego, de hebraico, e cada matéria fazia a gente focar em alguma coisa. E essa questão da missão, ela ficou de lado. Uhum. Porque outras coisas mais profundas começaram a vir, né? Mas aí, quando eu estava no terceiro ano de faculdade, eu já namorava a Kelly, nós já estávamos noivos, já tínhamos a pretensão de casar. E aí surgiu uma possibilidade de nós estudarmos inglês em Londres. Meus tios moravam lá, e aí a gente conversando, vimos as possibilidades, eu entendi que o inglês era algo importante, né, para o estudo acadêmico, enfim, contexto de vida. E aí eu
comecei a me inscrever e fazer todo o processo para ir como estudante, eu e a Kelly. As portas se fecharam completamente para a gente ir para lá como estudantes. E aí, quando as portas se fecharam, um dia eu recebi uma ligação dizendo assim, Felipe, justamente hoje, para ver como as coisas acontecem, né? Justamente hoje, o pastor da igreja adventista aqui de Londres me disse que precisa de um auxiliar para ele aqui. E aí, ele precisa que alguém venha como voluntário. Tu topa? Falei, topo. E já falava inglês? Não falava inglês? Não falava inglês. Tinha aquele inglês básico da escola, né? Foi no joelhaço, assim. Foi no joelhaço, só que era para trabalhar com comunidade portuguesa. Então ali existiam 2 igrejas de expressão portuguesa, que daí incluíam brasileiros, portugueses, africanos de países que falam português ali, né? Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, isso mesmo. E aí, enfim, daí a gente entrou no processo de seleção, fomos selecionados e aí fomos para lá. E aí foi nossa primeira experiência com missão. Alguns pensam assim, missão na Europa. É que o contexto europeu hoje é um contexto secularizado, né? Muitas pessoas vão para a Inglaterra, vão para Irlanda, com a intenção de trabalhar, juntar um dinheiro, aprender o inglês e voltar e fazer algum investimento no Brasil. Sim. Então as pessoas que vão para lá, em geral, elas não vão lá porque elas estão em busca de algo espiritual. Elas vão porque elas estão em busca de algo tangível, né? Que tu possa ali adquirir, enfim. E é por isso a necessidade de missionários lá. Muitas vezes financeiro mesmo. Exatamente. Assim, uma estabilidade financeira. Exatamente. Ou utilizar aquilo ali como um degrau para um sonho maior. Exatamente. E não tem nada de errado com isso. Nada de errado. Agora, algumas pessoas que tinham a fé ativa nos seus países, eles vão para lá e acabam, alguns momentos, desanimando um pouquinho, desconectando disso porque não está mais perto. E aí, nesse contexto, como missionários, nós vamos lá para auxiliar eles a relembrar a importância desse contato com Deus. Eu ia te perguntar isso agora. O que é? A gente fala muito sobre missão e sobre missionários. O que é um missionário? O que o missionário faz? O Douglas... Eu sei que tem cenários diferentes, mas de uma forma ampla, assim. Vai depender muito do foco e do objetivo da missão. Sim. E desde ontem eu fiquei pensando assim, porque a gente, quando as coisas vêm para nossa vida, às vezes a gente vai participando, vai atuando, trabalhando, vivendo, mas a gente não pensa no motivo ou no real significado daquilo, né? E eu fiquei pensando sobre essa pergunta daí ontem, fiquei pensando, missionário. E eu comecei a refletir em toda a minha experiência, né, de missão, porque isso começou lá em 2010, mas ela terminou, aliás, não terminou, ela teve uma pausa agora em fevereiro desse ano. Então são 13 anos que eu tenho nesse meio de missão e tudo mais, né. E aí eu fiquei pensando assim, a missão. Algumas pessoas pensam que missão, ela vai ter aquela conexão de Idade Média, cruzadas, que as pessoas vão para outros lugares, obrigar as pessoas a aceitar a fé, né? Tem. Tu vai Esse é o desenho que todo Exatamente. mundo, que muita gente, né? Tem, até eu vou dizer. Sim, se fala de missão, tu fala, ou talvez dos jesuítas vindo aqui no Brasil. Exato. E obrigando os índios a mudar a cultura deles, enfim. Sim. E aqui a gente não está julgando a intenção. A gente está falando de fatos históricos que aconteceram, claro. né? De como foi conduzido exatamente. em cada lugar. Mas eu pensando sobre essa questão de missão, eu entendi, e para mim hoje essa é a realidade que eu compreendo, que a questão de mudança de fé, a conversão para um sistema religioso, ele na verdade, não a intenção, mas ele é o resultado que acontece. Porque o missionário, a intenção do missionário, pelo menos da nossa parte, assim, e dos missionários que eu conheço, que nós estivemos trabalhando junto, Sim. Não é chegar e dizer assim, o que tu acredita está errado, o que eu acredito está verdadeiro. Sim, converta-se agora. Exatamente, não é isso. O contexto de missão, que eu trabalhei nos últimos 8 anos de Oriente Médio, é assim, eu entendo que existem alguns contextos nesse local onde a missão está acontecendo, na família, na sociedade, a gente vai mostrar algumas fotos depois, que me fere como pessoa, me incomoda como pessoa, ver o sofrimento de algumas situações, Sim. como no caso de refugiados, como no caso de locais onde, culturalmente falando, uma agressão, um machismo ou uma agressão contra a mulher é comum, culturalmente. E é aceitável. E é aceitável, enfim. Só que para mim, como ser humano, eu não concordo com isso.
Então, o missionário ele vai lá nesses locais para talvez auxiliar as pessoas a compreender que existem outras formas de viver, que existem outras formas de enxergar o mundo e a sociedade. Eu não estou indo lá para mudar a cultura. Sim. Eu não quero mudar a cultura, até porque a cultura... Não é chegar lá e dizer que tá tudo errado, não, que tem que ser assim. Até porque a cultura, e aí os sociólogos, os antropólogos, eles vão trabalhar nessa linha, a cultura não é algo fixo, ele não é algo que não muda. A cultura ela é flexível. Sim. E a cultura não é um ponto só. Eu não posso chegar e dizer assim, cultura é isso. Não. Cultura vai ter a ver com agricultura, vai ter a ver com religião, tem a ver com a forma como as pessoas enxergam a vida. Tudo isso são aspectos que vão construindo determinadas culturas. Até a própria palavra cultura, ela sempre vai ser desenvolvida em 3 áreas. Ela vai ser desenvolvida na forma como as pessoas se relacionam com a terra, porque aqui na cidade rolante, as pessoas plantam e cultivam de uma certa forma que lá na China é totalmente diferente. Então a cultura ela tem a ver como o ser humano se relaciona com a terra, tem a ver como o ser humano se relaciona com o próprio ser humano, porque aqui, no contexto de rolante, novamente vou dizer, as pessoas têm uma certa forma de cumprimentar, de interagir, de frequentar as casas ou não, vamos no mercado, que hora vai, que hora não vai, a feira, como é que funciona. Então, as pessoas interagem de uma forma. Lá na China, no Japão, no Oriente Médio, é outra forma. Sim. Então, a forma como eles interagem entre si Tem a história do bom dia, né? Isso daí, tipo, eu não conheço essa história. Eu morava numa cidade que ninguém dá bom dia pra ninguém, né? Ah, sim. Aí eu fui ter uma experiência no exterior, cidade grande, e você atravessa a avenida dando bom dia do início ao final pra todo mundo. Aí voltei pra cidade onde eu morava, ninguém dá bom dia pra ninguém, cheguei em Rolante, bom dia, aí eu passava batido pelas pessoas, bom dia, nossa, cara, eu sou muito mal educado, mas é a cultura que vai sendo diferente de um lugar pro outro. Exatamente. E aí o terceiro ponto é a forma como as pessoas interagem com o divino. E aí existem diversas religiões em diferentes lugares, e a forma como as pessoas interagem com o divino, então, de novo, com o ambiente, com a terra, com as pessoas entre si e com o divino, tudo isso vai gerar cultura. Sim. E são vários fatores picados que vão construir um contexto cultural. Então, quando o missionário vai, ele não está indo dizer assim, a tua cultura está errada. Não, mas existem aspectos culturais que talvez podem ser melhorados, podem trazer uma visão de que existe um certo respeito, e aí o missionário vai para lá justamente para suprir ou para auxiliar determinados contextos. Sim, agora, trazer uma perspectiva mais positiva sobre aquilo. Agora a pessoa, obviamente, ela vai perguntar assim, com que base, aí eu estou dizendo a pessoa lá daquela cultura vai dizer assim, com que base tu tá me dizendo que isso é errado ou não? Aí eu vou dizer para eles, de acordo com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu entendo, a partir de um determinado pressuposto teológico ou espiritual, é com base nisso que eu acredito. Aí a pessoa vai dizer assim, puxa, diferente daquilo que eu aprendi até hoje, tu poderia me ensinar? Sim. Eu não vou dizer que eu não vou ensinar, porque isso é uma base que me construiu algo que para mim era muito importante, muito forte na minha vida, que é o respeito pelo próximo, independente da religião, é o respeito pelo próximo, independente do gênero. Então, assim, é isso que vai me encorajar a dizer assim, é nisso que eu acredito. E a pessoa vai dizer, poxa, eu gostaria de aprender isso daí para minha vida ou praticar isso também. Sim. Então, isso que eu digo, a conversão, ela não é o primeiro objetivo, mas ela é o resultado daquilo que eu pude apresentar como experiência de vida que eu tive. Sim, mas também não é todo mundo que está aberto ao novo. Não, exatamente. A nova informação, a um novo... Não uma nova cultura, mas um novo aspecto cultural. Não é todo mundo. Eu sei que tem pessoas que são abertas, outras não. Como é que faz para lidar com isso, assim? Olha, uma pessoa que não quer saber, que agride. Tem gente que agride. Tem gente que agride. Eu já passei por algumas situações assim, né? Tipo de sair correndo? Que eu tive que baixar a cabeça, porque senão eu ia apanhar mesmo no contexto, né? E não necessariamente por ser cristão, mas por ser de uma outra cultura. Para apresentar uma outra perspectiva. E enfim, esse preconceito cultural existe em qualquer lugar. Sim, em todos os lugares existe um preconceito cultural. Nos últimos 8 anos eu trabalhei num contexto de Oriente Médio, né? Ali Turquia, Líbano, Egito. Você passou por todos esses países? Assim? Passei por todos esses países. Trabalhei com refugiados do Irã também.
Não entrei no Irã, justamente porque no Irã é um país, é uma república islâmica. Sim. Então, República Islâmica quer dizer que a religião... é o que domina o sistema político do país. O sistema político. Então, todo o sistema político do Irã, ele é baseado naquilo que está escrito no Alcorão. Né? E no Alcorão existem versos, eu tenho o meu Alcorão, que eu leio, que eu estudo, né? Eu gosto de estudar sobre religiões. Então, ali diz que qualquer um que muda de religião, ele está ali... qual é a palavra que a gente usa? Ele pode ser morto, ele tem a permissão de ser morto porque ele mudou de religião, porque daquilo se converteu a religião. Exatamente. Então... E isso não é um aspecto cultural? Nesse caso, Douglas, eu não considero um aspecto cultural. Por quê? Conversando com a sociedade, eu tive por 8 anos contato com iranianos. Sim. Eu morava na Turquia e trabalhava com refugiados que saíam do Irã justamente por essa perseguição que existe lá, não somente em relação à religião, mas até em contextos políticos. Tem pessoas que, por se opor ao governo, têm que fugir do seu país. Político. Exatamente. E a população, em geral, eu trabalhei na minha cidade com mais de 3 mil famílias de iranianos e conheci na Turquia, ao redor da Turquia, muitas outras famílias também, né? E aí, com base nisso, eu digo que a população ela não concorda com esse tipo de regime. Então, isso não é algo cultural, mas é algo imposto. O que é cultural é a forma como eles comem, como eles se vestem, a forma como eles enxergam a vida. Mas quando entra nesse aspecto político iraniano e religioso do Irã, aí eu diria que isso não é cultural, é imposto. Até porque se a gente olha na história, obviamente que alguém vai argumentar assim, não, mas na história do Brasil aconteceu a mesma coisa, a mudança de religião, quando os católicos vieram e mudaram a religião dos índios, Sim. Né? Os católicos, desculpa essa expressão, mas na verdade não foi os católicos, foi os portugueses, né? Que tinham a religião católica como base. Sim, então, que já tinha aquela força na Europa que trouxeram exatamente, então não foi o sistema católico que fez isso. Foi os portugueses, os espanhóis, né, aqui na América do Sul, que tinham essa religião e eles acharam que isso daí melhoraria a vida das pessoas aqui, então eles acabaram trazendo isso. Só que, de uma certa forma, a história do Brasil é uma história um pouquinho diferente, porque se deu num contexto de conquista, sim, existiram melhoramentos na questão tecnológica, na questão de civilização com os índios, sim, houve, a gente não pode negar isso, né? Sim. Agora, quando a gente pega a história dos árabes, quando eles surgem com a religião islâmica, o contexto deles é ou tu aceita a minha religião ou tu morre. Sim, foi no sentido de controle. Assim. Foi no sentido de controle. Inclusive, a palavra comida na língua persa, ela é uma palavra que fere a cultura persa. Porque os persas, já desde muitos séculos atrás, já de 1000 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, eles tinham uma religião que chamava-se Zoroastrismo. Okay? Essa religião ela tinha muita similaridade mais tarde com o cristianismo. Mas era uma religião diferente, eles entendiam a luta entre o bem e o mal, eles tinham o simbolismo da luz e das trevas, enfim. Então eles tinham essa religião e eles tinham o próprio vocabulário persa que eles falavam ali no contexto, no país deles, né? Quando os árabes eles conquistam a Pérsia, eles obrigam eles a apagar, a destruir, a queimar todos os livros que eles tinham, para eles esquecerem a cultura. Eles mudam o alfabeto do persa agora para o alfabeto árabe. Isso é um aspecto, isso é um movimento bem político, né? Exatamente. Tu está apagando a tua herança cultural e agora tu tem que assumir uma nova identidade. Sim. E aí eles mudam, e nessa mudança de vocabulário, eles mudaram inclusive a palavra comida. A palavra comida hoje, quando os persas falam, eles falam a palavra que a tradução dela é urina de camelo. Sério? Urina de camelo. Então, quando diz assim, eu quero comer, eu vou comer alguma coisa, eu quero comida, eles dizem, eu quero urina de camelo. A tradução literal. Porque os árabes, quando conquistaram lá, eles justamente davam urina de camelo para os persas beberem.
como Uau. uma forma de opressão ali, né? De obrigar, não, tu agora é escravo, tu não é conquistador, tu é conquistado. Sim, tô conquistado. E algumas pessoas não usam, alguns persas não usam essa palavra, porque eles dizem assim, eu não concordo com isso. Eles criaram uma outra palavra para falar de Porque comida, eles né? queriam, acabou sendo um Ofensivo, estigma, ofensivo. Um estigma. Então, assim, por causa disso, eu digo que o contexto do Irã, aí especificamente do Irã, não é um contexto cultural. Nesse caso, né? Esse cenário, essa religião é algo totalmente imposto. Que se a população tivesse a possibilidade, eles mudariam esse regime para um regime democrático e não uma república baseada na religião. Na religião. E É. foi uma coisa imposta assim desde o início, né? Desde a conquista árabe. Isso quando o Islã, né, chegou ao poder, digamos assim, não teve como é que se diz, uma votação, não teve nada disso. Exatamente. Então, mas assim, então a cultura ela é muito interessante. E aí, quando os missionários trabalham nesses aspectos, eles geralmente trabalham para suprir essas necessidades. No meu caso, eu trabalhei com refugiados que, independente se era perseguição política ou religiosa, ou perseguição até mesmo social, que daí eles incluem aí a questão da mudança de gênero, né? Se a pessoa se enxerga de uma forma diferente, o governo também persegue. O homossexual não tem vez lá. Então, nesse contexto, as pessoas saíam do Irã e iam para lá, e aí nós entrávamos com ações sociais, justamente com aulas de inglês, porque daí entra a ONU, que vai repatriar eles para um outro país, e aí nesse período que eles estão lá, que é o período de limbo, vamos dizer assim, né, que eles estão ali sem saber para onde vão, como que vai ser, nós entrávamos com aulas de inglês, com questões na parte de saúde, massagem terapêutica, obviamente tudo gratuito para eles, né, porque era um projeto social. Tínhamos aulas de música para criança, musicalização infantil, atividades para poder aliviar ali essa tensão de um refugiado que não pode trabalhar legalmente no país. Pois tem esse detalhe tem tudo isso que deixa mais difícil o contexto, ele não pode né? simplesmente, eu não sei como é que funciona lá, mas ele pode entrar adentro em outros países ou não? Não. Ele tem liberdade? Não, a pessoa, quando ele chega, ele tem que entrar no país ou como turista ou escondido, né? Fugido, entrar no país ilegal. E aí, uma vez que ele está lá, falando do contexto de Turquia, né? Porque eu não conheço outros contextos ali, mas contexto de Turquia. Entrava lá, e aí ele ia na polícia, dizia, olha, eu quero ser um refugiado aqui. A polícia, a Turquia, por ter um acordo com a ONU, ela dizia assim, tá bom, tá aqui a tua residência, tu pode ficar aqui. Só que tu não pode trabalhar, né? Ou tu decide alugar uma casa, ou tu decide ir para um campo de refugiados. E aí... uma solução com um problema junto. Assim. Exatamente. Enquanto tá aqui, tu pode ficar, mas tu se vira. Só que tu não pode se virar legalmente. Então, eles obviamente trabalhavam, só que assim, para um trabalhador local turco que paga, vamos colocar aí 100 liras por dia, eles recebiam 15, 20 liras por dia. O que era nada, né? Era subemprego total. Totalmente. Assim, total. E aí trabalha 12, 14 horas por dia, não tem direito a férias, não tem direito a nada. Ou trabalha, ou não tem recursos, né? Então, nesse contexto, nós auxiliávamos. A gente criou um projeto para uma professora de artes ensinar a fazer tapete persa para os alunos ali. Uau, tapete persa. Para eles poderem ter um recurso, porque é um valor alto, né? Sim. Vender um tapete persa custa muitos reais. Uau. Então, a gente criou esse sistema assim para eles poderem ter condições de sobreviver enquanto estavam ali. Eu sei que tem umas fotos, não sei se dá para colocar as fotos ali. Vamos colocar ali? E aí o Felipe vai nos mostrando o contexto das fotos. Essa foto daí, então, né, nós não tínhamos o segundo filho, o Joãozinho ele tinha 2 aninhos de idade aí, e essa foto nós estamos vestidos com roupas de curdos. Curdos iranianos, né? É uma calça larga e eu confesso que eu estava desconfortável nessa roupa porque ela é de lã, é uma lã grossa. Nós estávamos aí no Líbano e estava aí em torno de seus 25, 28 graus. Ela fica pinicando. Pinicando, quente pra caramba, mas foi um momento onde nós estávamos ali dedicando e celebrando as diferentes culturas que os missionários estavam trabalhando em diferentes países, né? Isso daí, Douglas,
É algo cultural no último, assim, muito interessante. Eu pensei que era a entrada de uma sinagoga, eu perguntei o que era isso aqui. Não, na verdade, isso aí é uma entrada de uma casa. De uma casa? Aqui é o apartamento, né? Ali é a porta de entrada do apartamento. Só que as pessoas lá, elas não entram de sapatos dentro de casa. Fica tudo na rua mesmo. Fica tudo na rua. Na porta. E ali dentro da casa, eu até procurei a foto, mas eu não tinha ela. Dentro da casa tem pantufas para todas as pessoas que chegam lá. Então, imagina, se tem tudo isso daqui de calçados, deve ter aí pelo menos mais de 15 pessoas. Então, eles têm mais de 15 pantufinhas dentro de casa, lá chinelinho, para todo mundo entrar. Porque eles realmente não entram de calçados dentro de casa. Mas isso é uma coisa muito interessante, muito legal para ser utilizado. Eu na minha casa utilizo esse sistema ainda. Porque eu adotei o sistema porque o que é legal a gente tem que adotar. Eu tenho os meus filhos que brincam com os brinquedinhos no chão. Sim, exato. Eu chego do trabalho, fui no banheiro, eu caminhei na grama, na rua, onde os animais caminham, enfim. Aí eu trago todas essas bactérias para dentro de casa. E os meus filhos estão sentadinhos ali, passando a mão no chão, e criança põe na boca. Em época de pandemia, teve muito disso aqui no Brasil, que nós separamos um espaço fora, né, do lado de fora da casa para deixar os sapatos, mas depois acabou se perdendo, assim, mas durante 2 anos foi assim também. Ninguém entrava com sapato dentro de casa. Lá esse é o estilo de vida das pessoas nesse caso, né? Não entra, até agora no Natal, no último Natal de 2022... nós estávamos ali com vários amigos turcos que, de alguma forma, simpatizavam com a nossa crença, né? Sim. E aí eles nos convidaram para fazer uma celebração de Natal com eles. Organizamos ali, e aí um dia a nossa amiga turca diz assim: olha, tem uma família de americanos que acabaram de chegar aqui, eles não têm muitos amigos, e eles convidaram a gente para ir lá. Vocês topam? E a gente já tinha esse grupinho ali que ia celebrar, a gente disse, não, vamos lá, vamos apoiar eles, bora lá. Aí nós chegamos lá no apartamento dos americanos, e aí todos paramos na porta, tiramos os calçados, e aí os americanos disseram, não, entra aí. Aí todo mundo se olhou, porque era eu e a minha esposa de brasileiros, aí os outros eram turcos, e aí... Os brasileiros até compreendiam. Não, eu entendi que pra eles não faz diferença, certo, mas os turcos se olharam falou, como e assim? coçaram a cabeça e disseram assim... Olharam pra nós e fizeram assim. Tipo, e a gente cadê disse, a pantufa? Eu disse, não, vamos lá. Vamos entrar. E eles, com muito desconforto, colocaram os calçados e entraram dentro da casa dos americanos. Nossa, eles ficaram desconfortáveis por entrar. Exatamente, porque... É cultural. O que é o aspecto cultural? É cultural. Então, assim, aí tem algo muito... que pra mim é saudosismo, né? Olhar pra isso daí, porque eu vivi lá e, poxa, que legal poder ver isso aí. Tem uma outra foto que eu acho muito legal. Isso daí também é contexto cultural. Sem capacete, Sem capacete, a mãe segurando ali a filhinha pro lado, a menina dormindo em cima da moto. Tipo, super insalubre, assim. E assim, isso daí é um contexto que ele tá simples e tá leve. Porque eu já vi famílias com 5, 6... empilhado em cima da moto. Exatamente. Essas motinhas, elas são motinhas elétricas. Eles têm muito costume lá de usar moto elétrica, né? Sim. E ela parece essa antiga, eu nem sei o nome hoje em dia dessas motinhas, se ainda existe aquelas jog, que com o pezinho junto, assim, e andando, que a gente tinha aqui, ainda tem isso? Tem, mas tem umas outras elétricas agora. E aí então a criança, ela vai em pé, uma delas vai em pé ali junto com o pai no guidão, aí a outra vai entre o pai e a mãe, e às vezes as outras duas, a mãe segura uma em cada braço. Vai equilibrando as crianças. Então, isso daí é outro aspecto cultural, pois né? Tem... Agora, isso daí, Douglas, isso daí eu tenho saudade. O que é isso? Isso daí é um café da manhã turco. Nossa! Café da manhã turco. O nome desse prato aqui é baslama. Ok? Esse prato aqui, ele é como se fosse um pão, é uma massa de pão fofinho. E por dentro dele, ele é todo recheado de queijo. Todinho, internamente. Uau. Então é como se fosse... ele é como se fosse um pão todo cheio de queijo dentro, ele vem quentinho lá do forno, e aí quando ele vem quentinho, eles pegam manteiga e passam por cima para derreter essa manteiga por cima dessa parte aqui.
E aí, obviamente, outro aspecto cultural, porque no café da manhã vai ter o pepino e o tomate. Que Como faz é que parte... come o tomate? Come Comer mesmo, assim, como fruta? Pega, come como fruta. Por acaso é fruta, porque né? tomate e pepino são frutas, né? Peraí, pepino é fruta? Pepino é fruta. Exatamente. Ele é da família do melão, da família do tomate. Ele nasce num pé de raminha. Pode pesquisar aí. Pode pesquisar. Então aí eles têm azeitona, né? Eles têm a salsinha, boa, que eles comem ótimo. no café da manhã também. Limão junto ali, né? Limãozinho, ovos mexidos, a pimenta, que eles gostam muito de pimenta, e o chá, né? O chá turco, algumas nozes ali, enfim. Eles comem muito queijo com mel. Aí aqui tem as geleias de figo, de romã. Então, assim, esse café da manhã turco, assim, a gente senta na mesa e vem aquela fartura de comida, assim. É um café colonial, né? Uau! Diferente. E me diz uma coisa, café da manhã, não tem café aí, ou tem? Não tem café, é chá. É chá? É chá. Esse chá preto, né? Chá preto, E aí, então, esse daí é o café da manhã, que a gente estava acostumado lá na nossa casa. A gente não fazia tudo isso todos os dias, né? Obviamente a gente foi num local para tomar esse café da manhã, mas é delicioso. Sabe uma coisa que eu acho extremamente doido? É esses cafés da manhã que não tem café. Porque nós somos muito acostumados com café desde a invenção do Brasil, né? Como a gente costuma dizer. E lugares que não tem... Eu morei Morei um tempo com um colega que ele era da Arábia Saudita, né? Ele também não tinha costume de café. Ele tomava chá. Chá, isso daí, Oriente Médio é chá. Pode passar a próxima foto ali. Esse daí, nós fomos visitar, esse daqui é um casal de amigos nossos, eles também são missionários. E esse daqui é um local, é um turco. E aí nós fomos visitar eles, esse daqui é um local onde eles organizam uma feira. Aqui tava no começo, o pessoal estava começando a chegar ali, os carros com a feira e tudo mais. É como se fosse um ginásio aberto. E isso aqui enche de banquinhas de feira, é a coisa mais linda de ver. E aí ele nos chamou para tomar café com ele. E aí nós fomos ali, aí tá ali o pepino, o tomate, os ovos, né? O queijo, e tudo isso daqui é tudo ele que produzia. Sim. Ele vendia esses produtos na feirinha dele, né? Então ele vendia aquela as geleias. Mesma mesa, um pouco menor, né? Aqui, exatamente. Mas é característico do café. Exatamente. Do café da manhã. Então esse é a delícia do café da manhã turco. Quem tiver oportunidade, estiver nos assistindo aí, se em algum momento forem na Turquia, não deixem de experimentar o café da manhã turco. Desculpa, eu quero que tu repita o nome daquele pão. Daquele lá é baslama. Baslama. Isso. Tem o baslama, que é esse pão mais fofinho assim, recheado de queijo, né? Tem o goslemê. Goslemê é um outro pãozinho mais fino, que também é com queijo um pouquinho diferente, enroladinho como se fosse uma panqueca. Mas esse daqui para nós é o famoso baslama. Eu vou procurar isso aí. Vamos fazer isso aí, bora fazer. Delícia. Eles fazem em forno a lenha, né? Então vocês já estão vendo, já dá fome, né? Legal, pode passar lá mais. Aí aqui, Douglas, isso daí é assim, a gente vai pro país, a gente aprende da cultura, só que a gente não esquece a nossa cultura brasileira. Sim. E aí, nessa época, minha esposa ela estava grávida do nosso primeiro filhinho. Esse foi nosso primeiro ano lá em 2015. E nós passamos por um período de treinamento de 3 semanas em Manaus. Minha esposa estava grávida, primeiros meses ali, vomitando, enjoada e tudo mais. Então, assim, para mim foi muito boa a experiência gastronômica ali em Manaus. Era peixe, era açaí todo dia de manhã, era suco de cupuaçu, era tapioca. Nossa, é muito só rico, que a minha né? Só que a minha esposa não experimentou isso e tudo para ela enjoava. Nós saímos de Manaus e ficamos 3 semanas no Líbano, em um contexto onde existiam muitos egípcios morando. O egípcio, no café da manhã, ele come esse feijão marrom maior, só que não é com caldo. Ele é uma massa grossa, tipo o feijão do burritos ali, que ele é mais durinho, assim. Mais durinho. O caldo é mais seco. Então eles comem esse feijão aí, enrolado no pão, bem apimentado, com muito coentro e cominho. Bom, tem tempero, pelo menos. Tem tempero, mas assim... Coentro e cominho não é costume pra gente daqui do sul. Não é. Tem pessoas que gostam, e eu não gosto. É forte. E aí pra minha esposa que estava grávida também, ela não conseguia comer.
E aí na comida do egípcio, do egípcio principalmente, eles têm muito essa questão do coentro e do cominho. Até tem uma comida que depois eu vou comentar com vocês. Às vezes a gente passa em frente ao restaurante e sente cheiro de cominho. E aí chama atenção porque não é normal pra nós, Claro. né? Então quando a gente chegou lá na Turquia, a primeira coisa que a gente fez a gente precisa de uma comida brasileira. E eu sou um pouquinho metido na cozinha. Eu fui, pesquisei, olhei, lembrei de receitas que eu tinha aprendido e disse assim, eu vou fazer uma coxinha pra minha esposa. Coxinha, cara. E eu fiz a coxinha. E aqui tá a coxinha. Ó. Só que daí foi tão forte que a gente começou a convidar os turcos, os iranianos para ir na nossa casa. E o que a gente oferecia? A gente oferecia a coxinha. E aqui tem um assado que é como se fosse um 1000 folhas com queijo e berinjela no meio. É muito delicioso, que daí é tradicional do turco. Aí uma salada turca ali, né? Os turcos trouxeram a comida deles. Sim. E nós apresentamos para eles ali a coxinha brasileira. E eles amaram. Essa coxinha, ela é frita mesmo? Frita mesmo. Coxinha raiz. Coxinha raiz ali. Bastante frango. E aí tinha ali a maionese para colocar junto, né? Mas enfim, aí vocês veem aqui o prato, né? A salada turca vai feijão, vai o tomate, vai o pepino, enfim, aí eles misturam ali, mas é muito gostoso também. Então, nesse aprendizado de cultura, a gente também trocou e ensinou um pouquinho da cultura brasileira. De culturas. Exatamente. Pode passar. Essa daí é um outro contexto. A foto ela até tem essa tarjinha preta porque eles são refugiados. Essa família é uma família de refugiados. E eles saíram do Irã justamente por perseguição religiosa. E aí lá no Irã, na Turquia eles não tem esse costume. Na Turquia eles comem na mesa. Sim. No Irã eles comem no chão. No chão. Então eles estendem ali a toalhinha, né? Colocam toda a comida no chão e a gente senta com as perninhas cruzadas assim e come a comida maravilhosa, a comida iraniana. Para mim, das comidas que eu experimentei ao redor do mundo, a comida iraniana é para mim em primeiro lugar. Em questão de sabor, de cheiro, aroma, é muito, muito, muito legal. Muito gostoso. E eles fizeram aqui uma comida deliciosa. Não é estranho, desconfortável, assim? Sentar no chão? É desconfortável para quem não está acostumado. Eles ficam horas sentados no chão, com a perna cruzada, ou com as perninhas esticadas assim, com a coluna bem retinha. E eles ficam ali... É o jeito desse problema da coluna bem retinha. Né? Exatamente. Mas para nós era desconfortável. Aí eu sentava, esticava uma perna, daqui a pouco cansava, estica a outra, senta de lado, né? Até tem uma outra foto, pode passar. Olha essa foto. Aqui do lado tem a mesa, né? Só que nós estamos sentados no chão, comendo a comida no estilo iraniano, né? Até deve fazer mais sentido para eles, né? Comer no chão. Exatamente. E é o sentido que eles se sentem confortáveis, colocar uma comida na mesa. Essa menina aqui, ela tinha, na época, ela tinha 14 anos quando eles chegaram como refugiados. Ela tem uma história linda, essa família aí. E aí ela, por ter se tornado cristã, ela começou a sofrer preconceito e perseguição na escola. Os colegas batiam, os professores diziam assim, bom, é tua escolha, né? E aí então... E aí nós... Um pouquinho de tolerância, assim, não podia ter? Não. E aí, dentro desse contexto, nós dissemos para essa família assim, olha, lá no Brasil, na nossa rede adventista, existe o costume de haver escolas a regime de internato, com regime de internato, onde os alunos moram, estudantes de ensino médio e tudo mais. Aqui em Taquara nós temos o IACS, né? E aí ela disse assim, se eu tiver oportunidade eu quero ir. Bom, a gente pesquisou, entrei em contato com a escola, conversei com a família, expliquei como seria a situação, né? Diferença, distância, possibilidade de estarem juntos novamente ou não. Tem bônus e também tem o ônus, né? Exatamente. Distância, enfim. E aí a família conversou e disseram assim, não, a gente aceita. E a menina veio aqui em 2019, aliás, em 2020 ela veio para estudar no IACS, ficou 3 anos ali do ensino médio, hoje ela faz faculdade de odontologia na Bahia. Que legal, ela aprendeu português. Aprendeu português mesmo antes de vir para cá, quando ela soube que tinha a aceitação da bolsa e tudo mais, da vaga, ela já começou por conta própria a aprender português. Sim. E hoje, quando ela tem férias, ela vem aqui na nossa casa, nos visita, né? Nós apadrinhamos ela. E, enfim, e aí então eles têm esse costume, tem esse contexto aí de comerem no chão.
Comida maravilhosa, de novo, a comida iraniana é uma delícia. O que ela tá bebendo ali, quebrando leite? Essa bebida aqui chama-se Ayran, ok? Ayran. Ayran. Leite de cabra. Deixa eu explicar. Não. Deixa eu explicar o que é o Ayran. Tem duas bebidas lá na Turquia que são comuns. É o Ayran e o... qual é o nome da outra bebida? Eu esqueci o nome. É o Ayran e o Shirdan é a comida. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu vou lembrar o nome da outra comida. Beleza. Eu tinha acabado de lembrar e eu esqueci. Mas vamos lá. O Ayran. Chegou? Não. Olha só, eu fui procurar no Google. Não, é uma outra... Coloca aí, bebida tradicional turca. Imagine o iogurte natural. Ok? Sim. Gosta de iogurte natural? Não gosta? Sim. Iogurte natural, branquinho. Sim, a gente toma. Tá, imagina ele agora misturadinho com um pouquinho de água pra deixar ele mais ralinho. Haki é bebida alcoólica. Eu vou lembrar o nome. Uma bebida escura. Pra deixar o iogurte mais aguado. Mais aguadinho, ok? Tem chalep também e boza. O salep é muito... é outra coisa. Vou explicar cada uma delas. Aí então vamos lá pro Ayran. Aí tu tem o Ayran, esse iogurte natural, aguadinho, mais aguadinho, e aí agora tu adiciona sal. Sal. Fica bom? A minha esposa gosta. Os meus filhos gostam. Eu, particularmente, não gosto. Cara... Isso é o tipo de coisa que dá pra gente testar em casa, né? Dá pra fazer. E aí eles têm uma jarra especial que eles fazem esse leite ou esse iogurte aí, né? Ficar espumado. E aí eles tomam ele gelado. Dizem, bem geladinho, eles dizem que é muito refrescante. Então, assim, eles tomam, né? A Kelly tinha o copinho dela ali, o meu tava cheio, mas ele não esvaziou. Ele continuou cheio até o final do jantar. Cheio, E aí aqui eles têm o frango assadinho, aí aqui tem o arroz, que ele é feito com algumas especiarias, né? O açafrão, não a cúrcuma. Aqui a gente chama açafrão da terra, o que na realidade é cúrcuma. É cúrcuma. Esse é o nome, né? Comercializado cúrcuma. Aqui. Só que daí o pessoal mudou o nome para dar açafrão da terra. Mas o açafrão verdadeiro é o açafrão que vem do Irã, da Índia, né? Sim. Que é o pistilo ali da plantinha. Sim, que é colhido com uma pinça ali, antes do sol nascer, porque senão ele perde a textura, o sabor, enfim. E ele é caríssimo, né? Então esse daqui é feito com esse açafrão. Aí eles pegam e colocam também... eles têm uma comida que chama tardik, que eles pegam... Quando eles estão cozinhando o arroz iraniano, no fundo da panela, às vezes eles colocam um pouco de pão, às vezes um pouquinho de batata, e às vezes eles fazem com o próprio arroz. Eles colocam um pouquinho a mais de óleo no final e deixam criar uma casquinha frita daquilo dali no final... Mas não é o arroz queimadinho igual a gente tem no carreteiro, que alguns gostam ali, né? Eu gosto, eu adoro. Eu também gosto. Eu tenho que puxar o arroz pra ir lá embaixo. Exatamente. Não, eles deixam uma camada grossa, frita de arroz assim, que depois eles quebram por cima do arroz normal e a gente come, assim, pega na mão e come aquele arroz fritinho, ou a batata, ou o pão, enfim. Então Mas ele é feito junto com o arroz? Eles cozinham o arroz na panela, aí o arroz tá pronto, quase pronto. Eles colocam mais óleo no final, lá na panela, arreda o arroz, coloca bastante óleo. Sim. Aí eles deixam no fogo baixo, e aí eles deixam aquilo dali fritando. Com arroz em cima até criar a casquinha. Depois eles tiram aquilo dali no prato, ele fica um arroz douradinho, não queimado, douradinho, mas com o gostinho ali da fritura do arroz e tudo mais, né? Vou fazer também. É muito legal. Vou fazer. Vamos olhar o podcast depois pra pegar a receita e tentar fazer em casa. É isso aí. Não, mas aí eu já posso te mandar depois os nomes ali. Beleza. É legal. Pode passar a próxima foto. Aqui, ô Douglas, foi uma experiência interessante que a gente teve no ano 2017. Um dia chegou um rapaz lá onde nos reuníamos aos sábados, que a gente chama de igreja, né? Mas não era uma igreja convencional, era um apartamento que a gente tinha alugado no centro da cidade. E aí ele disse assim, olha, eu conheci um campo de refugiados sírio, não reconhecido pelo governo. Ou seja, os sírios vieram naquela época da guerra contra o Estado Islâmico ali, que o Estado Islâmico tinha invadido a Síria. Sim.
foi justamente nessa época aí entre Gerou 2015 e muito 2018. refugiado, né, nesse período. Isso. E aí ele disse assim, aí os sírios vieram, eles não foram aceitos pelo governo turco, eles entraram na Turquia, eles não tinham a residência, não tinham documentação turca, então, porque muitos deles não tinham documentos que comprovassem a identidade deles, não tinha nada que comprovasse. Então a Turquia disse, olha, vocês fiquem aí, se virem e paciência, é isso. Não vai ter suporte do governo. Nada, nenhum. E aí então nós fomos lá. E aí, esse é o local onde eles viviam. É saibro aqui, né? Uhum. O saibro um pouquinho diferente do nosso, um pouquinho mais barroso, assim, quando molha. Aí eles tinham essas tendas que eram panos, né? Alguns eles tinham uma lona plástica por cima, outros era só o pano mesmo. E aí, a próxima foto, deixa eu ver se vai ser, ela vai dar uma noção de como eles levantaram a tenda, e assim, é tudo no chão. Pois é. Né? Então, assim, não tem um piso, não tem uma mesa, não tem uma cama. É tudo no chão. Pode passar mais uma foto, por favor? Aqui vocês vão conseguir ver melhor, ó. Eles estendem um carpete no chão, as roupas ali, porque tinha sol, estavam secando, né? Sim. Mas isso é o que eles têm. É o que refugiado tinha me lá. diz uma coisa, essas tendas que não são de plástico, não vai molhar tudo quando chover? Molha. Essa daí é a dificuldade. Quando chove, o que eles têm que fazer? Aqui vocês vão ver que tem algumas caixas ou algumas latas, né? Sim. Quando chove, eles têm que levantar, acordar de madrugada, né? Levanta os carpetes, levanta as cobertas, coloca em cima das latas e eles ficam ali até a chuva passar. E o barro fica ali e eles vão ter que ficar nessa situação enquanto está úmido o chão. E aí quando a gente viu essa situação, a gente começou a realizar alguns projetos ali. De auxílio para eles, né? Auxílio de vale alimentação para eles trocarem no mercado. A gente recebeu doações para comprar. Eles têm o costume lá na Turquia, eles têm um fogão a lenha pequenininho. Alguns dizem que é esses de boca única que a gente tem aqui, sabe? Esses pequenininhos. Sim. Eles chamam lá de soba. É o nome desse fogão. E aí a gente fez uma campanha e algumas pessoas da Europa, da Espanha, enviaram para nós recursos para a gente comprar um para cada tenda. Porque no frio é isso que eles têm. Sim, é isso que eles têm. Então, pelo menos aquece, ajuda a secar as roupas. Tem alguma forma de manter a temperatura. Né? Exatamente. Então, nós fizemos isso, levantamos recursos e aí a gente conseguiu levar essas doações para eles, né? Até tem uma foto um pouquinho mais forte aí, eu acho que pode passar. Não é essa, pode passar mais uma. Essa daí. Eita. Isso daí eram crianças, né? Aí a gente vê aqui atrás o prédio, tinha o campo e aqui é onde eles estavam. E aqui são todos sírios, né? Então a gente tem crianças ali nessa situação, enfim. Não sei se tem mais uma foto deles. Não é. Eu não coloquei uma outra foto ali que é mais impactante. Foi o primeiro dia que eu cheguei nesse lugar. Cheguei ali, passei de carro primeiro para ver se era seguro, né? Passei de carro em frente ao acampamento deles. E aí já fui tirando algumas fotos, aí depois eu vi que não tinha nenhum problema de segurança, aí encostei o carro, fomos caminhando para entrar no acampamento e verificar as possibilidades que tínhamos de ajudar. E aí era um dia mais frio, e as roupas, só que tinha um pouquinho de sol, as roupas todas estendidas, mas as criancinhas todas assim dessa idade, 2, 3 anos, 1 aninho, 4 anos, tudo pelada, né, sem roupa, porque tinha molhado tudo e estava secando no sol. Estava tudo molhado, Então Nossa, essa é a situação. Isso pode também se estender por anos da vida deles, Pode, né? Exatamente. Enfim, tem muitos detalhes assim, essas histórias, né? A gente está mostrando só um pontinho ou outro, mas só a ponta do iceberg. E aí dentro desse contexto foi que a gente desenvolveu essa questão de missão, né? De levar para eles um conforto, trazer para eles de alguma forma aliviar esse sofrimento que eles tinham, que culturalmente para alguns pode-se dizer que é normal, porque eles estão acostumados nessa forma de vida, guerra, conflito e tudo mais. Sim. Mas que me incomoda particularmente saber que existem pessoas nessa situação. E que talvez não gostariam de estar nessa situação. Exatamente. Existe aqui no Brasil situações de pobreza, de refúgio, existe venezuelanos vindo para cá, existem outras situações. Mas assim, aqui existe muito recurso também. E de auxílio. Concordo. Existe, sim. E é uma situação que eu penso ser diferente, né? Aqui existem muitas pessoas dispostas a ajudar. Lá,
esses lugares assim dependem de pessoas que saiam de um país e vão para lá para poder ajudar. Obviamente que a ONU trabalha, as Nações Unidas trabalha, o governo trabalha, mas eles não suprem as necessidades. A gente tentou fazer uma campanha de prevenção contra a gravidez, de anticoncepcional ali com esse povo, né? Porque tinha uma família ali que nós ajudávamos, o menininho ele tinha um bebezinho ali de 2 ou 3 aninhos de idade, subdesnutrido, né? De uma desnutrição muito grande. E ele era menor do que o meu filho, que tinha 2 anos, né? Bem menor assim. Ele não caminhava com os membros atrofiando por causa da desnutrição e tudo mais. E ele tinha... Essa família tinha em torno de 6 ou 7 irmãos e irmãs, né? As mulheres não são valorizadas lá. E aí tinha uma menina que tinha 14 anos nessa família, que já estava grávida. Morando nas tendas, né? E a irmã de 12 anos... 11 ou 12 anos, que ainda não havia entrado no período menstrual, né, na constante ali, e então ainda não tinha engravidado. Mas a partir do momento que ela menstruasse, que virasse mulher, aí os homens já entendiam que ela estava pronta para ter relação sexual, e aí, então entra nisso daí, né, e a gente tentou fazer essa campanha com contraceptivo e tudo mais. Só que, enfim, a gente não teve sucesso por várias questões. Eles devem ter uma resistência, assim, né? E culturalmente existe uma resistência. Questões políticas também envolvidas, que é difícil pra gente falar assim, né? Mas, enfim... Não existe uma permissão direta do governo. Às vezes não existe nem intenção de prevenir, sabe? Sim. Enfim, cada um tem uma visão política diferente, né? Então, assim, talvez alguma coisa que eu possa falar aqui de questão política que eu vi lá, alguém vai dizer, não, mas não é assim, é diferente, entende? Sim. Então, assim, tem esse contexto. Mas, então, existem fatores políticos também que... Aproveitando essa questão dos fatores políticos, eu sei que nessa região, como tu falou, às vezes as pessoas... enxergam isso como uma coisa comum, porque isso acontece há muitos anos nessa região. E se fala muito em política de guerra, em cultura de guerra, desculpa. A cultura de guerra. E essa cultura de guerra, ela se perpetua pelas gerações. O que tu acha disso? É uma realidade? No Oriente Médio existe essa cultura de guerra? Existe. A gente tem que lembrar que o Oriente Médio ele foi fundado sob tribos, né? Sim. Então eram muitas tribos ali, viviam em clãs, viviam isolados, e aí as tribos faziam alianças entre eles para poder, na Bíblia a gente tem muito isso, história de Abraão se juntando com outro povo para poder salvar alguém ou se proteger, enfim. Sim, então, proteger o próprio povo. Exatamente. Então você tem os chefes das famílias, com as tribos, com os clãs. Com seus exércitos. Exatamente. O exército eram os homens que nasciam. Os homens desses clãs. Exatamente. Então, assim, o Oriente Médio, ele cresceu, ele se desenvolveu baseado nisso. E aí existem também questões aí territoriais, Primeira Guerra Mundial, Europa, Estados Unidos, mudando o mapa do Oriente Médio, Sim. tirando algumas nações do mapa, como os curdos, por exemplo. Aqui no Brasil não se fala muito em curdo, lá existe muito curdo. Curdo é um povo que tem uma língua própria, tem uma cultura própria, uma comida, um dialeto... Só que eles não têm um território... Não tem território próprio. Exatamente. Porque nessa remapeamento do Oriente Médio foi tirado eles do mapa. Então, o que seria o território deles antigamente, hoje pega uma parte da Turquia, uma parte da Síria, uma parte do Iraque e uma parte do Irã. Então, eles estão ali na região, só eles que nada pertence... ali, na eles verdade. continuam ali, só que nada pertence a eles. E aí, na Turquia, eles não podem ter uma escola que ensine curdo. É proibido. Então, eles não podem. São um grupo minoritário. No Irã, a mesma coisa. No Iraque, no norte do Iraque, vai pegar ali a cidade de Erbil, é uma cidade onde tem uma maioria curda. E então existe um acordo com o governo iraquiano que eles podem ter uma cultura, um desenvolvimento, uma cultura própria, Sim. um exército próprio, mas ainda debaixo do governo iraquiano, é um subgoverno.
Aham. né? Tipo, eles têm um distrito onde eles Tem, podem habitar exatamente, mas ainda assim eles dão satisfação para o governo iraquiano. Então, assim, existe esse conflito. E é comum. Aí, por exemplo, na época que nós estávamos lá, o Estado Islâmico estava muito forte. Nossa cidade, a gente via ali carros-bomba passando. Tipo, super seguro um carro bomba. Mas era seguro, sabe por quê? Porque era a rota de passagem para a Europa, né? E então, assim, eles não podiam fazer nada ali. Caso fizesse ali, cara, bloqueia tudo, não passa. Então, era muito forte. Aí, quem combatia o Estado Islâmico eram os curdos, fortemente, e foram apoiados pelos Estados Unidos, com armamento, com munição e tudo mais. Só que os turcos, que fazem parte da OTAN, só para te entender essa bagunça, os turcos que fazem parte da OTAN queriam combater o Estado Islâmico, só que não queriam que os curdos tivessem força, porque quando o Estado Islâmico vai embora, quem é que fica com o armamento? Os curdos, que querem o território deles na Turquia. Sim. Entendeu a bagunça? Isso é muito político. É muito político, é muito bagunçado. Então, assim, esse é o contexto do Oriente Médio. Eu conversava com os sírios na época, né? Diz, cara, como é que Damasco, que é a capital da Síria, vai se livrar do Estado Islâmico e tudo mais? Aí eles diziam pra mim, não tem como. Hoje a gente não vê isso porque, assim, é muito dividido politicamente o país, porque se um apoia isso, ele vai enfraquecer o outro lado, que daí aquele lá pode vir e pode assumir o poder. Então, assim, é muito bagunçado. A geopolítica ali daquela região é complicada. O ideal seria eles entrarem num consenso, assim, né? E eu sei que ainda sempre existe o que eu falei agora foi uma epifania. É complicado. Foi uma epifania, mas tudo bem. Mas eles entrarem num consenso, mas sempre vai ter a luta pelo poder, né? Pelo sempre. poder. O poder aqui pode ser territorial, por exemplo, né? Ou uma força política, uma força militar, né? Mas, enfim, esse é o contexto, de Oriente Médio. Que se desenhou, né, ao longo do tempo. Exatamente. Uma leitura, por exemplo, até a gente estava conversando antes, né, essa questão que acontece hoje em Israel, Hamas e tudo mais ali. Existe isso é a visão, conversando com os amigos que ainda estão lá, né, a gente entra em contato com eles, saber como é que está a segurança, tudo mais. Sim. Líbano, Turquia, Egito, Síria, Irã. Então a gente conversa com eles, né? A informação e a visão que eu recebi, pode ser que alguém tenha uma visão diferente, mas foi a seguinte. O Egito tem um acordo de paz com Israel. Eles têm esse acordo e envolve questões financeiras e tudo mais, né? O Egito é um país pobre, então ele depende desses recursos, turismo e tudo mais, então eles têm esse acordo de paz com Israel. Israel, e aí por questões históricas, né? Eles já têm um conflito com os árabes ao redor todos, né? A comunidade árabe, a Liga Árabe, eles são contra. Só que nessa semana passada, aliás, nessa semana agora, a Arábia Saudita entraria em acordo com o Egito e com Israel também nesse acordo de paz, né? Só que a Arábia Saudita, por questões religiosas, eles são inimigos mortais dos iranianos. Embora eles sejam muçulmanos, eles são todos muçulmanos, só que os da Arábia Saudita eles são da linha dos sunitas, que é uma linha religiosa, né, como se fosse protestante. Tu tem o batista, tu tem o metodista, presbiteriano, adventista. Lá eles têm essas linhas também religiosas, né? Os da Arábia Saudita, eles são da linha sunita. Os iranianos são xiitas, são mais radicais, não concordam com algumas tradições, têm outras tradições, então assim, eles são inimigos da Arábia Saudita. E, por sua vez, o Irã, o Líbano e ali a Palestina, eles têm acordos entre eles, né? Eles se apoiam uns aos outros. Então, a visão que nos passaram, e que eu concordo por ter essa vivência lá, foi que para que a Arábia Saudita não entrasse nesse acordo com o Egito e Israel, então o Irã, ele indicou ali, né, ele
ele deu essa cutucadinha para que Israel entrasse de alguma forma em conflito. Esse acordo não fosse assinado. Pra parar esse acordo. Exatamente, e aí existe todo esse conflito ali. O Líbano está neutro ainda, né? O Egito, eles estão neutros, tem que ficar neutros porque tem esse acordo de paz com Israel, embora eles não gostem da cultura judaica, porque são diferentes linhas de conhecimento religioso, cultural, mas ainda assim ele fica neutro, né? Sim. O que eu ouvi, acho que foi ontem na Fox, enfim, um jornalista dizendo que é uma diferença entre Palestina, não é uma diferença, que assim, tem o Hamas, isso, né, que tipo, dominou... que é um grupo político, é um partido político lá. É um partido político que eles dizem que eles são os terroristas, então seriam os terroristas da vez, mas que tem o poder político do país. Então, basicamente, é o Hamas atacando Israel. É o partido político. O partido político, mas não quer dizer que os que palestinos estão levantando bandeiras lá não, e felizes por causa do conflito. Inclusive, recentemente, essa semana, eu não sei se foi agora na segunda-feira, ou se foi foi agora, ou domingo ou segunda-feira, conversando com os meus amigos que moram no Egito lá, eles disseram assim, olha, Felipe, o Egito, a população, por questão cultural e religiosa, eles estão um pouquinho empolgados com a possibilidade de Israel perder poder, né? Israel tem poder, tem armamento. Exatamente, incrivelmente, o exército deles é fora de série, né? Então, assim, os egípcios, por causa da Liga Árabe, eles estão animados com essa possibilidade. Só que a polícia egípcia matou 2 turistas israelenses lá no Egito. E a população ficou revoltada com a polícia, porque disse assim, nós não queremos isso. Sim, claro. A gente quer que Israel perca poder, mas a gente não quer que a vida seja... Sim, o cidadão comum, ele não quer uma guerra. Não quer, e ele é defensor da vida. Sim, nesse caso, se aplica a Palestina. O grupo político do Hamas, e aí a gente fala... Aqui no Ocidente, a gente fala terrorista, né? Terrorista, o que para eles lá é um grupo político, é um partido político. E também, tipo assim, essa ascensão ao poder do Hamas não foi uma votação, entende, do povo palestino. Não, exatamente. Entende? Isso foi galgado ao longo do tempo, dentro de um processo de, diria, guerra civil. Assim. Exatamente. E assim foi imposto esse poder. É como para nós aqui, a gente fala muito do Hezbollah, né? Sim. Hezbollah, que é lá no Líbano, eu estive lá no bairro do Hezbollah, entrei onde eles estão lá, fiquei algumas semanas no bairro do lado, né? Sim. Então, assim, eles são um partido político também. Eles têm esses grupos políticos. Lá na Turquia eles dizem que os curdos são grupos de terroristas, né? Só que os curdos são um partido político que tem representatividade no Congresso. Eles têm cadeiras no Congresso. Sim. Então, assim... Por ter essa conexão política, eles não são somente milícias. Não. Eles não são, tipo... Como é que se fala? Como é que é a palavra... Mercenários, eles não são somente mercenários, não, eles têm influência política. Exatamente. Pois é. Exatamente. Enfim, mas então esse é o contexto, o cenário político lá no Oriente Médio, né? Complicadinho, né? Meio bagunçado, assim. Eu, claro, faço votos que isso termine logo, que esse conflito termine logo. Muita gente já morreu, crianças. Minha mulher, desde ontem, está chorando vendo os vídeos, enfim, que agora... Os próprios integrantes, né, do Hamas, eles pegam, né, as mulheres, enfim, e continuam filmando aquilo, assim. Exatamente. Para eles, eu entendo que por ter essa visão extremista, né, para eles aquilo ali é uma coisa de direito, né, de direito deles de realizar. E assim, vamos pegar em algo não tão extremo como essa guerra do Hamas aí, né, esse conflito Hamas e Israel. Mas vamos pegar uma questão cultural. Quando nós estávamos lá na Turquia, algumas vezes eu presenciei homens na rua batendo nas mulheres. E ninguém fala nada. Eu me revoltava. Sim. Só que eu não tinha o que fazer, porque eu, conhecendo a cultura turca, um estrangeiro que está lá,
Ele não tem o mínimo direito. Tu pode ter residência, tu pode ter o que for, trabalhar aqui, tu é estrangeiro. Sim. Ó, Cada um no seu fica quadrado. cada um no seu quadrado. Então, assim, eu sozinho não podia me impor diante de uma situação dessas, muito embora meu coração ficasse apertado, eu ficasse revoltado internamente, né? Batendo, tipo, você diz batendo na mulher na rua, assim, Na rua, publicamente. publicamente, segurando o braço, chacoalhando, às vezes dando um tapa. Batendo. É. Uau. Às vezes é Tive... inconcebível, né? Pra É nós, inconcebível. esse tipo de, essas coisas. Tivemos pessoas que nós ajudamos também, né? Daí pessoalmente, que mulheres que vinham com o rosto machucado, porque tinha apanhado do marido, né? O marido tivemos casos extremos que o marido tinha estuprado a filha, que era só dela, Sim. né? E aí a gente, de alguma forma, auxiliou. Porque nesse basicamente processo, seria de tudo direito mais. dele também, a Não filha. não é de direito, mas assim, a sociedade, de uma certa forma, releva. Aham. Porque como acontece, a cultura deles lá é baseado naquela questão de vergonha e honra, shame and honor. Então, assim, se a família sabe que está acontecendo alguma coisa interna, eles nunca vão expor isso. Eles não vão levar para a polícia, para a corte e tudo mais, porque é uma vergonha isso estar acontecendo na família. Eita. Então, eles vão cobrir isso daí, mesmo que todos Mesmo os que isso familiares, aconteça. pai, mãe, tio, primo, o que eles sabem, eles vão manter escondido para a família não ser desonrada. Aham. E me diz uma coisa, sobre as questões de perseguição religiosa, no caso do Estado Islâmico, do Islã. Uhum. Se uma pessoa não precisa nem se converter, mas ela não se sente mais pertencente àquilo, ela sofre perseguição, Uhum. mas às vezes ela pode ser tipo denunciada por alguém da própria família. Pode. Já assistiu esse tipo de... Já convivi com pessoas que passaram por essa situação. Porque assim, olha, a gente tem que fazer diferença entre duas coisas. Existem países que são repúblicas islâmicas, no caso do Irã, Arábia Saudita, enfim, o regimento deles é um regimento baseado no Alcorão. Sim, e na tradição islâmica. Tem países que são estados laico, como a Turquia, por exemplo, é um país democrático, estado laico, não existe uma religião imposta pelo governo, só que 99,9% da população é islâmica. Sim. Entende? Então, assim, o governo no Irã se trocou de religião, e pode ser pro cristianismo, pode ser pro espiritismo, qualquer religião, vai sofrer perseguição, tortura, morte. Enforcamento. Ok. Na Turquia, não. O governo não vai perseguir. Só que existe a perseguição social ou a exclusão social, que a família vai negar. A pessoa vai perder o amigo, vai perder a família, não vai mais ter apoio e tudo mais, e isso é uma vergonha social. Então existe essa perseguição entre eles, né? Nós conheço um caso de um rapaz, não vou falar o nome dele aqui, enfim, mas ele saiu do Irã, veio na Turquia para estudar, morar na Turquia, sem razão. Eu vou para lá, tenho vontade de ir para lá, morar, outras oportunidades. Aí ele passando na Turquia, lá no centro da Turquia, passou em frente a uma igreja cristã. E aí viu uma literatura, olhou, se interessou, foi, e acho que é isso mesmo, né? E aí gostou, aprendeu, se converteu, se batizou. E aí ele começou a exercer a sua fé ali como cristão. A família no Irã ficou sabendo. E aí um dia o pai dele disse, olha, eu tô ruim de saúde, eu preciso que tu venha pra cá e tudo mais. E aí o menino foi pra auxiliar o pai. Chegou lá, era mentira, o pai recolheu o passaporte dele, disse assim, se tu não se converter de novo pro islamismo, se não rejeitar a religião cristã, eu vou te denunciar. O menino disse, não, eu não vou, não é isso que eu acredito, não é isso que eu quero pra minha vida. O pai dele denunciou, o menino foi preso, né? E aí ele foi condenado à morte. Eita! É sério, cara? E aí vem o ponto, aí eu volto pro ponto da religião, da forma como Deus atua, né? E alguém pode dizer, né, com base nessa história, que isso daí existem explicações científicas e tudo mais, né? O que não é o caso que eu acredito. Conhecendo a cultura iraniana, conhecendo a forma como eles perseguem e eles
vão atrás mesmo de quem é cristão, cidadão deles que se tornaram cristãos, né? Então esse menino foi para a prisão, e aí chegou na prisão, ele tinha o período que ele poderia se reverter ali, né? Dizer não, rejeitar a religião cristã, e ele não rejeitou. Conversava com os guardas, com os soldados ali, e dizia não vou, é isso que eu quero, tudo mais. Foi condenado à morte. Aí um dia, ele disse que ele estava na cela da prisão, e passou um guarda e abriu a cela. Ele nunca tinha visto esse guarda. Não era comum dali ter esse homem ali. Esse homem passou, abriu a porta da cela, saiu, foi embora. Ele achou estranho, mas ele disse assim, eu já estou condenado mesmo, né? Sim, eu já vou morrer, Eu já vou morrer. Ele pegou e abriu a porta, olhou, não viu ninguém, saiu. E aí foi passando porta por porta, as portas abertas, e ele caminhando, até que ele chegou no pátio da prisão. E aí, nesse pátio da prisão, ele olhou e viu que tinha o portão de saída, né? Sim. Existiam 3 guardas ali no portão de saída, cuidando ali, fazendo a guarda, né? A vigia. Aí ele disse que foi, ele orou, disse, Senhor, até aqui, tá tudo assim, né? Continuo vivo ainda. Eu continuo vivo, o que eu vou fazer? Ali tá a saída, eu tô aqui, tô condenado mesmo. Ele disse que ele caminhou, ele passou em frente aos 3 que estavam conversando ali, passou entre eles, e aí ele saiu. Foi embora. Pegou um trem, foi pra Turquia, voltou pra lá. Foi aí nesse contexto que eu conheci ele, né? Sim. Então assim, eu creio em milagres. Essa perseguição, existe essa polícia secreta que faz esse trabalho também. Existe a polícia secreta que vai para os países ao redor ali, principalmente Turquia, para ver se tem algum perseguido, né, com peso. Tipo, eles mandam atrás mesmo, assim? Mandam. Uau. Então existe isso. Isso me lembrou o Saddam Hussein, né, que mandava em outros países. Sim, sem dúvida nenhuma. O pessoal pegar o pessoal do outro lado do mundo. Vai lá, eles perseguem mesmo. Uau. E assim, eu não tô falando aqui histórias que eu ouvi falar. Sim, né? Não ouviu falar sobre. Eu conheci a pessoa, participei da história de alguns, né, que tinham esse contexto. Você estava lá em loco. Exatamente. Isso. E me fala uma coisa agora, pessoal. Eu compreendo, assim, que são culturas diferentes, religiões diferentes, mas onde é que fica Deus? Onde é que fica Deus nisso? Onde que Deus mora nesse contexto? Porque todos eles têm uma crença na divindade e também tiveram influência, então, né, alguns sim, outros não, do cristianismo, né, do Jesus Cristo, do que ele pregou. Mas eu imagino que ambos acreditam. Se a gente fosse separar assim, né? Ambos acreditam em Deus. E como é que Deus fica nessa história? Isso vai de uma compreensão... Isso aqui é quase filosófico, né? Mas assim, vai da forma como eles compreendem Deus. Porque para eles, aí falando de questão islâmica, né? O islamismo acredita num Deus único. Um Deus único diferente do único do cristianismo, porque o único do cristianismo é um Deus, é a divindade composta por 3 pessoas diferentes, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Eles não têm essa compreensão. Para eles existe um Deus e é o Deus único ser. E os outros são profetas. Exatamente. Né? Assim então, como eles tiveram Maomé, tem exatamente, Jesus Cristo, eles colocam Jesus como profeta. Isso. Só que eles entendem que Deus ele trabalha dessa forma. De assim, ou tu me aceita, ou se tu não me aceita, é inferno pra ti e eu vou te destruir mesmo, eu vou te punir. Então eles acreditam na questão da punição. Sim. Ou tu aceita Deus, ou tu é punido. E aí nessa punição, Deus ele permite o instrumento humano como agente da punição. Né? Então eles têm essa questão muito, muito forte. Eles não entendem um Deus como um Deus de amor. E aí a gente entra na parte filosófica, porque assim, a compreensão do cristianismo, do amor de Deus, é diferente da compreensão do Oriente Médio, islâmica. O que é o amor? Ou qual que é a base do relacionamento de Deus com os seres humanos, que a gente compreende? Eu entendo que Deus ele se relaciona com nós e a base dele é o amor.
Sim. E qual é a base do amor? A gente tem que perguntar qual é a base do amor. Alguém vai dizer que o amor é um sentimento, que o amor é isso, é amor. Eu entendo que o amor, se eu fosse resumir a base do amor, eu diria que o amor é liberdade. Ok? Uau. Por que o amor é liberdade? Porque se o amor não for liberdade, não existe amor, não existe nada. Se eu obrigo a minha esposa a me amar, ela não tem liberdade para me amar, ela é Sim, obrigada. que amor é esse, né? Não existe. Então a base do amor é a liberdade. E se a base do amor é a liberdade, eu tenho a liberdade para aceitar ou para rejeitar. Sim. Embora eu queira expressar todo o meu amor, embora eu possa demonstrar tudo de bom que eu possa oferecer para minha esposa, ela tem a possibilidade de dizer assim, eu não quero esse amor. Eu quero rejeitar ele e eu quero viver de uma outra forma. Essa é a base do amor do cristianismo, essa é a base de Deus. O islamismo tem uma outra base. Eles acreditam, ou tu aceita Deus, ou tu é punido. E aí, dentro disso, eles vão trazer isso daí, eles vão refletir isso daí na sociedade. Na forma como o marido se relaciona com a esposa, na forma como o marido se relaciona com os filhos, na forma como a mulher é compreendida dentro da sociedade, entende? Então, Deus, no islamismo, ele permeia toda a vida social, a vida cultural da cidade, toda ela é permeada por Deus. Então, Deus está lá. Só que a forma como eles compreendem Deus é uma forma diferente da forma como eu compreendo Deus. Sim. E me diz uma coisa, um exemplo, assim, é uma pergunta que eu não sei, por isso que eu estou perguntando. Nós temos o Alcorão, Tá. ele está dentro de um contexto. Nós temos a Torá, que também está dentro de um outro contexto. Judaísmo, no caso. Isso. E a Bíblia, que a gente utiliza, assim. Eles estão dentro de... Eles foram escritos por homens, né, por discípulos, apóstolos, enfim. E eles apresentam aspectos culturais. Sim, eles apresentam aspectos culturais. Essa é uma pergunta bem interessante, Douglas, porque assim, a gente fala de Torá, a gente fala de Bíblia e a gente fala de Alcorão. Sim. Ok? Só que quando a gente fala de Bíblia, a gente tem que levar em conta que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Sim. Então vamos dividir aí em 4 blocos, tá bom? Torá, que são os livros de Moisés. Os cristãos chamam de Pentateuco, que é os 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Aí você tem o Antigo Testamento da Bíblia, que contém a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, e contém o escrito dos profetas também. Aí vai ser dividido ali em profetas maiores, profetas menores, que é a forma como os cristãos dividem, né? Sim. Livros históricos também ali, que vai desde Josué até o livro de Jó, aliás, Esther, que são livros históricos, contam a história do povo de Israel, enfim, tudo mais. E aí tem o Novo Testamento. E aí você tem o Alcorão. O judeu, ele acredita na Torá e na Torá unicamente. Ok? Para ele, por ele não acreditar em Jesus como sendo o cumprimento da profecia messiânica, né, de Jesus como Salvador, então ele usa somente a Torá. Os cristãos vão usar a Bíblia, contém o Antigo e Novo Testamento, e o muçulmano, no Alcorão, eu tenho escrito lá, não trouxe aqui, mas eu tenho lá escrito, diz assim, Deus revelou 4 livros para a humanidade. Isso que eles acreditam. Quais são os livros? A Torá, os profetas, que seria o Antigo Testamento, Sim. Injil, que na língua árabe significa o Novo Testamento, os escritos de Jesus, evangelhos, e eles acreditam que teve uma última revelação, que é o Alcorão, e que essa última revelação é a revelação máxima daquilo que Deus apresentou para eles, né? Só que por que eles dizem isso? Porque no Alcorão está escrito assim, se os muçulmanos rejeitarem o que foi revelado anterior, eles seriam punidos por Deus. Sim. Então no Alcorão diz que eles têm que aceitar o que está escrito na Torá, nos profetas e nos evangelhos. Tá lá. Só que eles criaram uma teologia que diz que aquilo que está escrito na Torá, nos profetas e nos evangelhos foi corrompido pelos seres humanos. Foi modificado o ensino. E por isso eles não aceitam aquilo que está escrito nesses livros. Entende? Então eles leem única e exclusivamente o Alcorão. Eles aprovam essa existência
e histórica, mas fica É. só o Corão. Aí a gente poderia discutir aqui questão teológica, se Sim, isso é verdade, é, se não é, sim. como que a gente pode interpretar isso, né? Mas essa é a crença que existe Aham. nessa diferença entre livros, assim, Quando, né? quando eu falo aspectos culturais das escrituras, em todas Uhum. elas, porque aí, não me lembro se é no Alcorão que os prisioneiros de guerra, mulheres, podem ser Exatamente. isso. E existe um contexto da escrita, né? Existe. Agora, quem já é mais, como é que se diz, mais extremista, Uhum. leva isso ao pé da letra. Exatamente. E aí é o que acontece nos vídeos ali. Exatamente. Até na própria Bíblia vai ter contextos culturais Sim, apresentados. De apedrejamento. Agora não Exatamente. quer dizer que eu vou apedrejar. Questão de um extremo cuidado no lavar as mãos antes de se alimentar. É um contexto de Oriente Médio. Não significa que a gente não tenha que lavar as mãos, mas assim, lá era um fator extremamente forte. Tanto que os fariseus eles têm uma discussão com Jesus sobre isso, né? Uhum. Então, assim, existem aspectos culturais, obviamente, né? Dentro do Alcorão, dentro da Bíblia, dentro da Torá, vai ter aspectos culturais, mas que a gente precisa analisar e dialogar, né? De que Sim, forma isso se aplica, com muito cuidado, só que daí vai entrar de novo numa questão, uma discussão, aí eu vou criar um termo, ok? Eu diria novas palavras. geopolítico-teológico. Geopolítico-teológico. Por que eu diria isso? Porque assim, quando a gente estuda a história das religiões, e a religião islâmica, ela está de uma forma muito conectada com o desenvolvimento dos árabes, né? Tem muita questão política na forma como a religião foi imposta ou talvez criada, porque existe essa teoria de que a religião árabe foi uma religião criada politicamente para usar como desculpa das conquistas árabes. Sim. Tu tá conquistando Sempre em nome foi uma de um relação Deus. muito estreita, né? Tu tá conquistando em nome de Deus, só que a religião foi criada pela política para ser usada como desculpa, entende? Então, assim, não tô dizendo... Isso também era muito evidente nas cruzadas, né? Exatamente, só que no período das cruzadas, o cristianismo já existia. Sim. E o cristianismo não existiu como forma de conquista, mas ele até sofreu muita opressão no princípio, né? Só que daí, de novo, é uma discussão que, assim, são possibilidades, são teorias, estudando história aqui e ali um pouquinho, existe essa possibilidade. E aí, nessa criação dessa religião, com esse contexto político, aí tu coloca contextos culturais como forma de oprimir, né? Como no caso dos árabes com os persas que eu falei antes, a questão da comida, né? Sim. De tu tirar a identidade da pessoa, tirar a força. Sim. Deveria ser assim, ó. Eu imagino que se Jesus aparecesse hoje, por exemplo, né? Ele aparece na casa de alguém para comer. Comer com uma família. É hipotético, é lógico. Ele aparece lá, comer com a família. Aí você bota lá aquele prato, né? Quer servir ele bem, enfim. E ele, o que isso aqui? Isso aqui é talher. Ele, pô, bacana, vamos comer com talher. Aí esse vamos comer com talher, ele fala, vamos comer com talher, porque existe um talher onde ele está sentado, mas isso pode ser perpetuado por milênios, que o certo é, vamos comer com talher. Aí se torna uma tradição, né? Sim. Exatamente. Porém, não precisa ser imposto. Não vou comer a maçã com talher. Eu tô querendo fazer uma analogia bem ampla, assim. Sim. Quer dizer que a forma com que eu interpreto a coisa modifica o resultado lá na frente. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Que loucura. Então existe isso, É muito legal poder falar, assim, é cultura. Isso envolve questão cultural também, porque, como eu falei, né, a cultura ela é desenvolvida da forma como a pessoa se relaciona com o divino. Então, isso daí vai influenciar em questões culturais. O ideal seria sempre explorar o aspecto positivo da coisa, assim. Claro. Como é que eu vou utilizar a religião não para impor, mas para facilitar. Exatamente. Para auxiliar, para ajudar. Crescer, desenvolver. Exatamente. Felipe, agora me fala sobre o futuro. Como é que vai ser? Vai ter mais missão daqui para frente? Tem um lugar já definido, pré-estabelecido? Existe um plano? Olha, hoje, a nossa área de atuação... Deixa eu me arrumar aqui.
Hoje a nossa área de atuação é aqui no IACS, né? Uma das minhas funções, não somente na parte do ensino da matéria de religião para o ensino médio, mas eu também sou responsável pelo Instituto de Missões. E aí, novamente, qual que é o objetivo do Instituto de Missões? Como eu falei no começo, não é a gente chegar e converter alguém, mas é a gente poder auxiliar de diversas formas as pessoas em necessidade. Agora, em julho, nós estivemos na cidade de Erechim. Nós participamos ali de uma comunidade, dentro de uma comunidade bem carente, dominada pelo crime. Nós estávamos ali auxiliando uma creche que tem crianças ali, enfim, um contexto bem difícil aqui, na cidade de Erechim. Pois é, perto, e aí, não precisa ser lá. Exatamente. E nós levamos um grupo de alunos ali, justamente para eles poderem participar e auxiliar, eles entenderem essa necessidade de auxiliar o ser humano, né? Sim, de ajudar ao próximo. Então, nós temos objetivo, sim, com futuras missões. Agora, no ano que vem, em outubro do próximo ano, nós temos uma missão, levando um grupo de alunos ali para o Oriente Médio. Uau! Espero que já tenha acabado essa guerra, né? Que esteja tudo certo, sem dúvida. Tudo ok. Então, estamos indo para o Líbano, Egito, Turquia, fazendo projetos sociais lá, né? Musicais também, que é o forte do IACS, a música. E para 2025 já estamos elaborando um projeto também, daí só para o Egito, com funcionários do IACS. A gente está no processo de lançamento, organização dessa missão. Sim. Então, assim, a missão não é porque estamos no Brasil que ela parou. Sim, ela continua e continua não só em outro continente, outro país, mas continua aqui também, que a gente desenvolve projetos aqui dentro da região, justamente para envolver os alunos e colocar eles em contato com essas realidades, né? Para que eles no futuro possam reproduzir isso. Que eles tenham noção, que eles possam fazer por eles mesmos, enxerguem e também possam ter a possibilidade de criar mais disso, né? Exatamente. Felipe, muito obrigado por estar aqui com a gente. Que isso, Douglas, foi um prazer e eu te agradeço. Desejo muito sucesso. Tá bom, obrigado. Foi muito legal mesmo nossa conversa e que seja luz para essas pessoas que precisam, independente da religião, ajudar as pessoas de qualquer forma faz toda a diferença, isso que modifica o mundo, isso é o que faz a diferença no nosso mundo. Sem dúvida nenhuma. E só para finalizar, Douglas, a gente fala de missão, e aí tu pode colocar um foco religioso, enfim, Sim. Mas eu vejo que a missão ela é muito ampla. E eu vejo aqui o CR Portal como uma missão, auxiliando a cidade rolante com informação, com contexto e tudo mais. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E a gente está aqui à disposição. Eu que agradeço. O CR Portal também está sempre de portas abertas. Muito obrigado. Tá bom. Deus abençoe.